Oi pessoal, eu sou a professora Ana Maria. Preparei para vocês hoje uma questão do ENAD que eu selecionei, que vai falar um pouquinho sobre neuroanatomia e neurofisiologia. Então a gente vai resolver um caso clínico para quem estiver estudando para a prova ou estudando esses temas para poder ajudar um pouquinho. Ok, pessoal, então eu selecionei para a gente discutir aqui uma questão do ENAD. Ela é um caso clínico de um paciente que sofreu um meningioma, que é um tumor das meninges, e esse tumor, ele cresceu e comprimiu a região posterior da medula espinhal de um paciente. Então, esse paciente ele vai ter alguns sintomas dessa compressão do local onde ocorreu a compressão. Então, o que a gente tem que saber é onde foi que ocorreu a compressão e que tipo de estímulo vai estar passando por ali. Se é um estímulo motor, um sensitivo e que tipo que é para saber quais são os sinais que vão aparecer nesse paciente, ok? Então, essa questão ela foi retirada do ENAD 2010 da prova de fisioterapia. Vamos ler a questão, então. Na figura acima, observa-se um corte transverso do segmento cervical da medula espinhal. No caso de um paciente com meningioma na parte posterior da medula espinhal e perda de função na área achurada representada na figura, os sintomas apresentados seriam... Então, não vamos ler ainda as opções, não. Vamos aqui para a figura. A gente está vendo, então, um corte transversal da medula espinhal na região cervical. A parte de fora aqui, ó, vai ser onde está a substância branca da medula, onde a gente vai ter as vias ascendentes, que estão subindo com estímulos sensitivos em direção ao córtex. Temos também vias descendentes espalhadas por aqui. Elas estão descendo com estímulos motores em direção aos neurônios motores inferiores, que estão aqui na região anterior da substância cinzenta. E na substância branca, a gente também tem vias de associação da medula, que estão comunicando diferentes segmentos da medula espinhal. Na região da substância cinzenta, nós vamos ter o quê? Os corpos de neurônios que ficam aglomerados nessa região. Então, a região achurada foi a região que o meningioma comprimiu. Então, ela só comprometeu a região posterior da medula espinhal somente na substância branca. Então, agora eu vou pegar uma outra figura esquemática para a gente ver que vias que são essas que estão aqui na região posterior. Aqui a gente vai ter o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Fascículo grácil e fascículo cuneiforme são duas vias ascendentes que estão, então, subindo com estímulos sensitivos da periferia para a região do sistema nervoso central. Que tipo de estímulo que passa pelo fascículo grácil e pelo fascículo cuneiforme? Eu vou pegar aqui uma tabela adaptada do Ângelo Machado e a gente vai ver aqui que o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme, eles vão pular direto aqui para a função. Por eles vai passar o estímulo de propriocepção, de tato epicrítico, que é aquele tato discriminativo, onde a pessoa tem condições de localizar exatamente onde foi o estímulo sensitivo na pele dela, consegue discriminar entre dois pontos. E a sensibilidade vibratória, que é a capacidade da pessoa discriminar estímulos repetitivos, né? E a propriocepção, para quem ainda não sabe o que é propriocepção, é aquele sentido em que a pessoa consegue localizar as partes do corpo estando com os olhos fechados. Então, se eu tiver com os meus olhos fechados agora, eu consigo dizer a posição do meu pé, a posição do meu tornozelo, joelho, a minha coluna. Tudo isso eu consigo dizer sem estar olhando para o meu corpo. Então, eu só sou capaz de fazer isso porque eu tenho esse sentido de propriocepção, tá? E se alguém for lá passivamente mexer em alguma parte do meu corpo, por exemplo, pegar o meu joelho, dobrar e esticar, mesmo sem estar observando, vendo a pessoa fazendo isso, eu vou conseguir dizer que ela está fazendo isso. Então, isso aí seria o estímulo de propriocepção, esse tipo de sensibilidade. Então, esses três tipos de sensibilidade, eles passam pelo fascículo grácil e cuneiforme. A diferença entre o grácil e o cuneiforme vai ser a seguinte, olha. O fascículo grácil, ele está trazendo esses tipos de sensibilidade, a propriocepção, o tato discriminativo, a sensibilidade vibratória, e tem até mais um que a gente chama de estereognosia, que é a capacidade da pessoa descrever somente através do tato a forma de um objeto, ou reconhecer um objeto somente através do tato. Então, por exemplo, se uma pessoa está de olhos fechados e eu coloco na mão dela uma chave, de olhos fechados ela consegue me dizer que objeto é aquele.
tá? Então, como ela reconhece a chave somente através das características táteis, essa é o sentido de estereognosia que essa pessoa tem, ok? Então, a diferença entre o grácil e o cuneiforme é o seguinte: pelo fascículo grácil, esses estímulos são aqueles que se originaram em membros inferiores e na porção inferior do tronco. Esses estímulos vão subir aqui mais medialmente na região posterior. E pelo fascículo cuneiforme estão passando os mesmos estímulos, porém que tiveram origem na porção superior do tronco e nos membros superiores. Esses estímulos vão subir pelo fascículo cuneiforme, tá? Lembrando que a medula ela é simétrica, tudo que tem de um lado vai ter igual do outro lado, tá? Que é uma imagem didática que está separando para a gente as vias sensitivas das vias motoras, mas ela é simétrica, tudo que tem de um lado vai ter igual do outro lado, tá? Então, para a gente voltar para a questão, ocorreu, então, somente uma perda sensitiva, concordam? Não ocorreu lesão de nenhuma via motora. Observe aqui em vermelho são as vias motoras, ó. Não ocorreu lesão de via motora nesse paciente. Vamos lá voltar para as opções agora. Letra A. A pessoa teve déficit na propriocepção e estereognosia. Legal? Essa é a resposta, né? Que a gente já comentou, que vai passar o estímulo de propriocepção e estereognosia estão passando, viajando na medula justamente pelos fascículos grácil e cuneiforme nessa região. Então, essa é a resposta. Vamos ver as outras opções, por que elas estão erradas. Letra B, baixa sensibilidade vibratória. Ok, a pessoa vai ter isso. Ataxia, o que é ataxia? É a baixa coordenação motora, a falta de coordenação motora. Essa pessoa pode até apresentar uma baixa de coordenação motora por causa da perda do feedback sensitivo. O feedback sensitivo é muito importante para a gente ter uma boa coordenação motora. Ela pode ter, mas paralisia essa pessoa não vai ter. Não vai ocorrer paralisia de nenhuma forma. Por quê? Porque não comprometeu nenhuma via motora e nenhuma área motora que geraria estímulos motores. Então, letra B, falsa. Letra C, ataxia, poderia sim. Diminuição na sensibilidade para dor e temperatura. Isso aí não vai ocorrer, porque os estímulos de dor e temperatura não vão passar pela região posterior. Eles passam pelo funículo lateral, onde a gente tem uma outra via ascendente chamada trato espino-talâmico lateral. É por lá que vai subir o estímulo de dor e temperatura. Letra D, diminuição da sensibilidade à dor e temperatura, de novo, não vai ocorrer. E paralisia flácida também não vai ocorrer. Nenhum tipo de paralisia vai ocorrer. Letra E, paralisia espástica, não vai ocorrer. Abaixo do segmento, diminuição da propriocepção, ok, porém vai estar errada por causa desse primeiro item aqui. Então, aí a gente chega a uma conclusão que é uma questão bem simples, na verdade, né? Se você conhece aqui a posição das vias na medula espinhal, fica fácil de responder essa perguntinha aí da prova do ENAD. É isso aí. Obrigada. É isso aí. Espero ter contribuído. Um abraço.